Oi, eu sou Yolanda e nesse vídeo eu vou ensinar o uso do Notebook LM, uma ferramenta relativamente nova do Google, em que você coloca suas fontes, seus materiais de estudo e ele te ajuda a produzir mídias a partir do que você coloca. Então ele gera, por exemplo, áudios, ele faz um FAQ, perguntas frequentes sobre aquele tema, sobre aquele material que você está colocando, gera linha do tempo, mapa mental e diversas outras coisas que você pode usar. Aqui no site, quando a gente entra em notebooklm.google.com, essa é a página inicial, se você não tem nenhum notebook criado ainda. Você pode usar um de exemplo ou você pode criar o seu próprio. Eu aqui vou criar um junto com vocês para mostrar esse funcionamento. A primeira coisa que ele me pergunta é quais fontes vamos usar. Posso colocar PDF, TXT, Markdown, áudio, e aqui eu vou então escolher as minhas fontes. Eu trouxe para cá 3 PDFs e ele já entendeu aqui, já fez o processamento do que se trata esse material que eu trouxe. Ele faz aqui um breve resumo. Eu quero adicionar também um vídeo do YouTube. Uma coisa que eu percebi aqui é que nem todos os vídeos do YouTube são bem aceitos. Então, por exemplo, eu tentei esse daqui e quando eu coloquei na barra, ele não aceitou. Aqui nesse Saiba Mais, ele fala alguns dos possíveis motivos para isso acontecer, mas um vídeo do mesmo canal foi aceito tranquilamente numa segunda tentativa. Então, a depender do vídeo que você está usando, pode ser que não seja aceito. No caso, esse segundo que eu tentei foi aceito e eu vou inseri-lo como uma fonte aqui também. Fontes processadas, e aqui ele já me traz algumas sugestões do que eu posso pedir em relação a esse tema. Então, aqui no caso eu pedi um mapa mental e ele está gerando. Vamos ver como vai ficar e quanto tempo isso vai durar. Aqui está gerado o podcast, vamos dar uma olhada. Olha só que bacana. Aqui na lateral eu mexo no zoom. Quando eu clico e arrasto, eu mexo na posição. Olha, cada setinha aqui, ele vai abrindo tópicos. Aqui eu consigo recolher. Ó. E aqui do lado eu consigo avaliar. Esse é o botão de download e ele baixa como uma imagem. E aí, quando ele baixa da última forma que eu deixei. Então, se eu deixei com essa parte expandida, ele faz como se fosse um print dessa tela. Então, aqui nessa barra, ele traz algumas sugestões de perguntas que eu posso fazer sobre esse tema. E quando eu mando essas perguntas, aqui nessa parte do meio é como um chatbot. Ele vai usar das fontes que eu coloquei para me responder a pergunta que eu fizer. Eu já fiz uma pergunta, ele gerou aqui a resposta, e na resposta que ele gera, ele vai me contando de que parte do material base ele tirou essa informação para compor essa minha resposta. Aqui, no caso, olha quantas referências. Aqui, no caso, eu estou usando todas as fontes para compor esse chat, mas eu consigo selecionar, por exemplo, apenas o vídeo do YouTube. E aí eu faço uma outra pergunta e ele gera novamente, agora levando em consideração somente essa fonte. E aqui, em menos de 1 minuto, ele fez esse processamento e trouxe para mim as respostas com as referências. Aqui, como é um vídeo do YouTube, ele usa a transcrição desse vídeo, então o texto ele vem um pouco mais blocado, digamos assim. Nessa lateral, outras opções que nós temos, uma delas é gerar conversas aprofundadas. Então, ele faz como se fosse um podcast, um programa de rádio, sobre essa fonte que você escolheu. Aqui estava apenas uma fonte selecionada quando eu cliquei em gerar, então ele vai gerar essa conversa baseada nessa uma fonte que eu escolhi. Dentre as outras opções, nós também temos guia de estudos, documento de resumo, perguntas frequentes, linha do tempo. E aqui no chat você pode interagir e pedir outros tipos de mídias. Então aqui o podcast foi gerado, ele levou mais ou menos 10, 12 minutos para ficar pronto, e o resultado foi um áudio de 15 minutos e 50 segundos,
baseado num vídeo de 50 minutos. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num tema que, olha, mexe com muita gente. Essas experiências reais e até as crianças já tomaram banho, tão cheirosinhas, alimentadas. Outra coisa. Então, ele usa 2 interlocutores para conversar e gerar esse podcast. No meio tempo que o podcast estava sendo feito, eu fiz aqui alguns outros testes com perguntas frequentes, guia de estudo, fiz linha do tempo, e aqui vocês podem acompanhar um pouquinho do resultado. Essa daqui é a linha do tempo, se eu quiser eu consigo renomear. Que mais? Temos aqui perguntas frequentes, e aí para alguns eu usei todas as fontes, para outros eu escolhi uma fonte específica. Então, recomendo o uso. E sempre lembrem desse aviso que o Gemini e o Notebook LM colocam nas ferramentas de IA, que é: as respostas podem conter erros, então sempre é bom conferir antes de usar, antes de publicar. Até uma próxima!